Bem-aventuradas todas aquelas pessoas que seguem a sua jornada espiritual, sem deixar-se aprisionar por quaisquer rotulações, mas guiados sempre pelo sentir do coração. Quais são as cores da guiança espiritual do coração? Todas as cores. Quais são as formas, caminhos que se chega a Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência? Todos os caminhos. Aquele ou aquela que levanta o melhor caminho está em blasfêmia para consigo. Está sendo leviano para com outros que seguem esta impureza da vaidade, mostrando qual é o melhor caminho. Bem-aventuradas a todas as pessoas que estudam, que buscam o conhecimento. E bem-aventurados a todas as pessoas que também imergem nas experiências da vida, nos mestres e professores da vida. Pois assim, a edificação da alma vai sendo cada vez mais encaixada, para que o conhecimento provoque e as experiências confirmem. Bem-aventurados a todas as pessoas que compreendem que o corpo físico resplandece o templo sagrado da sua própria religião. Sejam suas próprias religiões. Livrem-se de quaisquer armadilhas que busquem aprisionar a cada ser humano, caríssimos. Para ser humano, é necessário estar na universalidade da existência, pois Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, está em tudo, está em toda forma natural, está em todo o fluxo que não há qualquer rotulação e preconceito. Todas as formas são garantidoras da plenitude desde que a sua bússola interior, o seu coração, assim entenda como parte da sua frequência. Bem-aventuradas a todas as pessoas que seguem as suas jornadas como buscadores de si incansáveis, incansavelmente buscando-se, pois aqui deste planeta, somente quem romper a repetição encarnatória conseguirá sair deste exílio, deste aprisionamento que é estar dentro deste planeta. Os guias espirituais, mensagens, santos, arcanjos, Espírito Santo, todas as formas de vozes divinas vêm não como carcereiros, mas como mensageiros para abrandar a caminhada, muitas vezes em círculos no labirinto da vida encarnatória, possibilitando que cada um de vocês se libertem destes labirintos e do aprisionamento, do andar em círculos e sem encontrar efetivamente o ânimos da vida. Encontrar o ânimos significa reencontrar-se com os 7 pilares da existência divina. O ânimos da vida. Possuir o ânimos de prosseguir, o ânimos do encontro divino, o ânimos de entender que a vida em matéria, ela é efetivamente transitória. O ânimos de experienciar tudo o que a matéria possibilita, mas sem ser todas essas possibilidades da matéria. Esteja, mas não seja. Esteja na matéria, mas não seja a matéria. Esteja nesta experiência encarnatória, mas não seja esta experiência encarnatória. Pois se assim você cai na armadilha de ser a experiência encarnatória, você se apegará a todos os detalhes que a matéria possibilitem para cada um de vocês. Estejam viagens, estejam as suas residências, estejam suas experiências de amizades, estejam os seus relacionamentos mais diversos que sejam. Estejam, mas não sejam isso, caríssimos, pois em primazia vocês são muito mais em plenitude de alma. Vocês são muito mais em plenitude da alma. Por isso que quando a espiritualidade diz, caríssimos, divirta-se enquanto vai seguindo a jornada,
Não leve tão a sério a vida encarnatória. Não significa que você saia da ordem e da disciplina. Não é isso. Mas que você observe tudo aquilo que acontece na sua jornada, em termos de dificuldades, são grandes desafios em ordenanças de professores e professoras, a guiarem você para este degrau que é a libertação do aprisionamento do exílio encarnatório. Então, caríssimos, para todas as dificuldades, obstáculos colocados em sua jornada, principalmente por meio dos seus pensamentos, a ordenança do confiar no ânimos divino que estará manifestado na sua vida, em que você entrega a sua matéria e o seu espírito para que esse ânimo se estabeleça e se manifeste, pois você acredita que o melhor se manifestará em plenitude. Ao se decretar que o melhor se manifeste nesta situação, nesta jornada, na minha vida, você resgata o ânimos divino, e este ânimos divino te guiará e romperá todos e quaisquer obstáculos que estejam te atrapalhando a alcançar as autocuras e tantas outras manifestações. Libertem os seus parentes, entes queridos, de fazerem com que vocês sejam felizes. Sejam felizes por vocês. Libertem os seus parentes, entes queridos, de fazer com que você seja ainda mais você, se você estiver com eles. Libertem, permitam que eles sejam as individuações de alma plenas neste planeta, possibilitando que cada um tenha as suas experiências particulares, com o seu apoio e na sua garantia de observação, mas que cada ser tenha a plenitude do seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio precisa ser cada vez mais respeitado diante das escolhas. Libertem os seus filhos de serem seus. Libertem os seus filhos de serem seus, pois assim vocês coisificam os seus filhos. Diante do apossamento, vocês se apossam dos seus filhos, coisificando, colocando-os como objetos e não mais enxergando-os como seres em experiência humanas. Libertem os seus filhos da perfeição, libertem os seus filhos de te fazer em plenitude. Libertem os seus filhos e enxerguem os seus filhos como companheiros e companheiras de jornada. Bem-aventurados todos aqueles e todas aquelas que enxergam os filhos que vieram dos seus úteros ou que vieram dos seus corações ou que vieram do seu sistema corpóreo para os homens e assim liberta tais seres para serem a plenitude da sua individuação, do seu livre-arbítrio. Não mais seus filhos, mas sim filhos que vieram de você e que você os apresentou ao planeta, para que eles seguissem a jornada de vocês, meramente como um instrumento particular, específico pelos alinhamentos kármicos, mas após sair de você, está entregue às manifestações planetárias e que você guiará ao mecanismo necessário e equilibrador. Bem-aventurados aquelas pessoas que tiram a posse dos pais, projetando nos pais o campo da perfeição, que libertam os pais dos apontamentos pelas ausências e faltas dos comportamentos, dos abraços que não houve. Caríssimos, libertem os seus pais da perfeição, pois olhe para trás, olhe para o seu pai, para a sua mãe, para as pessoas mais queridas, como um grandes farol que representaram aquilo possível para a sua caminhada, aquilo que estava possível para a sua caminhada. Assim como a todas as pessoas, parentes físicos, projetando sempre na plenitude ampliada dos seus parentes espirituais, que assim a sua visão, as suas lentes do campo visual enxergarão o infinito. Jamais temam a morte, caríssimos, pois afirmo a vocês que a morte não existe. A morte é uma alteração da forma consciencial de percepção, pois assim vocês estão nesta dimensão com a percepção do corpo físico. Assim como vocês, ao entregarem um corpo físico, vocês têm outra percepção da consciência de vocês, sendo que as lembranças
são formas de manutenção do ânimos vivo de cada ser. Por isso que é tão importante cada ser entender a história dos seus familiares físicos, para que o ânimos da vida sempre esteja preservado. O ânimos carrega dentro de si as lembranças do ânimos familiar, trarão estes parentes sempre vivos. E assim, ao longo das jornadas dos séculos, tais parentes ficarão no esquecimento das gerações por não haver o ânimos das lembranças e da multiplicação das experiências para os seus descendentes e daqueles que ficam como pessoas afins a você. Não somente os descendentes, mas pessoas por afinidade que estiveram associadas a você. Escrevam não somente livros, mas escrevam os nomes de vocês em todos os lugares em que vocês estiverem. Ser farol significa deixar um registro, uma marca sua em todos os lugares, todos os dias. Um diálogo que você possui com uma pessoa hoje, um aperto de mão, um abraço, um bem que você faz hoje, amanhã, depois de amanhã, um colo que você recepciona. E assim, caríssimos, vocês estarão deixando partes de você em tantas e tantas pessoas. Pois assim, quando o instrumento da morte chegar para vocês, caríssimos, essa alteração de percepção da consciência, vocês estarão recheados e plenos da imensidão de tantas pessoas que estarão com cada um de vocês. Os seus pensamentos representam o primeiro ambiente a acolher logo após o desencarne. Cuide dos seus pensamentos. Preservem pensamentos lúcidos em vigília. Não precisa ser pensamentos santificados, pois a perfeição não faz parte deste planeta, mas sim o equilíbrio. Então, caríssimos, que o ânimos da vida esteja em cada um de vocês. Que o ânimos de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência esteja com cada um de vocês. E permitam que os seus parentes, entes queridos, familiares, transicionem para a plenitude da eternidade. Não aprisionem quem quer que seja em nome do amor, pois isto não é forma de amar. Quem ama, liberta. Quem ama, jamais aprisiona. Estejam em companhia, mas não sejam a companhia. Estejam em companhia, mas não sejam a companhia. Libertem os seus parentes assim como você deseja o respeito da plenitude quando chegar o momento da sua transição. Momento de festividade no campo e no plano espiritual, em que é recepcionado aquele ânimos que estava na experiência de uma grande viagem e retorna depois de com longas e longas experiências a serem resplandecidas e unidas por meio dos seus familiares espirituais e espectros afins, caríssimos. A eternidade está em cada um de vocês. Eu, enquanto Pai Damião, falo na mais força e plenitude da eternidade, pois assim existe a frequência. As formas físicas são detalhes tridimensionais ainda de vocês. Libertem-se cada vez mais das formas físicas. Amparem-se nos seres que estão na humanidade e assim, consequentemente, vão se associando em campos energéticos, libertando-se cada vez mais de quaisquer frequências que te aprisionem na tridimensionalidade. Libertem desde o corpo físico, para que ao amparo do Espírito, vocês já estejam em pensamentos calibradores, caríssimos. Assim seja.